Ei, você aí, que tá jogando de 0-0, ou pra pegar as milestones dele, ou pra simplesmente aprender a jogar com ele, mas continua morrendo e não usando as habilidades dele da forma certa, então você tá no vídeo certo. Nesse guia eu vou te ensinar passo a passo de como jogar com o 00N7 e masterizar todos os truques e técnicas dele. Vamos lá, pro início desse guia, uma das coisas mais importantes é entender o estilo de gameplay do 00, pois, apesar dele ser um survivalist, a sua gameplay é bem diferente dos outros personagens que temos da mesma classe. Pois, enquanto a Verônica é focada em ganhar a distância do Killer e o Noob é um survivalist versátil, o 00 é um survivalist que foca em evitar perseguições, ou seja, usar o clone para enganar o Killer, ou também usar o Kugi para evitar um confronto direto com o Killer. Então é extremamente recomendado que você sempre esteja escondido no início de uma perseguição. Dessa forma vai ser muito mais fácil você usar o clone ou o Kugi para enganar o Killer. Então só de último caso, se o Killer já tiver te visto, você ainda pode usar uma das técnicas mais fundamentais para o 00, que é basicamente usar o clone para se defender. E ok, antes de eu explicar de como usar o clone para se defender, eu tenho que explicar como a hitbox dele funciona, aonde tem 3 fatores muito importantes que você precisa entender. O primeiro é que o clone sempre vai ter o mesmo HP atual do player. Sim, apesar de não parecer visualmente para os jogadores, o clone ele também tem um HP, que sempre que você spawnar vai ser o mesmo que você tá atualmente. Então, por exemplo, eu tô com 70 de vida. Se eu spawnar um clone, ele vai ter 70 de vida. Entendido? Vamos pro segundo fator. Bora lá! O segundo fator é que o clone tem preferência de hitbox. E o que é isso? Bem, basicamente, se tiver você e o clone na mesma hitbox de ataque, o jogo sempre vai dar preferência ao clone, fazendo que somente ele que tome esse dano. E o terceiro fator, e o mais importante, é que essa preferência de hitbox somente é ativada quando a vida do clone for igual ou maior do que a vida do player que ele está defendendo. Ou seja, num exemplo hipotético, o seu clone tem 20 de vida, só que você tá com 40, automaticamente a hitbox dele não vai ativar, ou seja, não vai ter essa preferência. Você que vai tomar o dano. E isso é muito importante para a próxima técnica que eu vou ensinar, que é a técnica de parry. Vamos lá, essa técnica tem 2 variações. A primeira que é o parry do M1, que basicamente assim que você for tomar um M1 do Killer, você tem que spawnar o clone, fazendo que ele absorva completamente o dano. Fazendo que você ganhe o tempo para recuperar a estamina e também consiga sobreviver a mais um hit do Killer. E caso você não tenha entendido, isso é basicamente a mesma coisa que um block do West. Então tipo assim, é muito OP. A segunda variação é o Parry Skill, que é basicamente o parry para ataques de Killers que acionam uma animação, como por exemplo o Demonic Pursuit e o Gashing Wound, onde basicamente assim que você for receber esses ataques, você simplesmente spawna o clone, e a preferência de hitbox dele vai fazer que ele sempre tome o ataque ao invés de você. E isso é muito forte porque é basicamente um stun, tecnicamente. E claro, a terceira variação que eu acabei esquecendo de citar é o Death Parry, que é basicamente assim que você tiver pouca vida e que você for receber um ataque letal, no caso tem que ser um M1 de Killer, você usa o clone, e como ele vai ter a mesma vida que você, ele vai acionar a animação de morte, só que somente pra ele, não vai ser a sua animação de morte, fazendo que você acabe stunando o Killer por alguns segundos, e dependendo de quão longa for a animação de morte do Killer, acaba que você ganha muito tempo com essa técnica.
Vamos lá, essa técnica é bem similar do Parry Skill, porém nesse caso é para ataques dos killers que não acionam uma animação, onde você usa o clone para receber o impacto no seu lugar, como por exemplo o Walk Speed Override do Cool Kid, o Dash do Noli e a própria Nova do Noli. Também tem o Blood Hook do Nosferatu, e isso vale para a maioria dos ataques que não atravessam a parede, que podem acertar mais de uma pessoa. Ok. Uma das coisas que eu mais vejo acontecendo é o pessoal errando o Cool Gi. A maioria do pessoal apenas usa ele no Last Man Stand, sendo que uma das melhores coisas que você pode fazer como 00 é usar e abusar dessa habilidade. Como eu citei antes, o 00 ele não é o melhor survivalist para fugir do killer. Por isso, sempre use o Cool Gi com antecedência. Sempre que você vê o killer indo na sua direção ou simplesmente querer trocar para uma posição mais favorável, use o Cool Gi, pois tenha noção que uma perseguição vai ser impossível usar o Cool Gi. Então sempre use antes de uma. E um dos segredos é que você pode usar o clone e o Cool Gi juntos, pois logo após 3 segundos que você soltar o seu clone, você pode usar o Cool Gi. Dessa forma você consegue, primeiramente, você consegue ficar indetectável para as habilidades dos killers de ver atrás das paredes. E segundamente, você pode enganar o killer para ele ir em outra direção enquanto você usa o Cool Gi. Não é segredo que o clone não costuma enganar os killers. E isso acontece justamente por causa da movimentação deles, porque tipo assim, é bem perceptível quando é um clone. Por isso, nessas partes, vocês vão ver uma estratégia que eu mesmo criei para enganar os killers. A estratégia é bem simples. Primeiramente, nesse primeiro passo, a gente tem que usar o clone no modo sem mira. E agora você vai colocar ele para ficar encostado em algum canto, mais especificamente no ângulo como se ele estivesse se escondendo. Dessa forma, como o clone não está se movendo, a maioria dos killers vão achar que você que está se escondendo, ou simplesmente usando o Cool Gi. Nesse tempo, você aproveita para fugir ou simplesmente usar o próprio Cool Gi para dar uma fuga no killer. Além disso, uma das coisas mais importantes é sempre mascarar sua localização como 00. Eu digo no sentido que é sempre bom você, assim que um killer usar uma habilidade para localizar os survivors, use o clone para ficar indetectável. Dessa forma, você não vai aparecer na tela dos killers. Tá, algo que eu tenho que deixar claro primeiramente é que não é recomendado que você fique exposto usando o 00. Mas, dado o aviso, vamos lá. O 00 ele pode dar suporte ao time usando a técnica de body blocking e parry que eu tinha citado antes. Porque, caso você não saibam, a preferência de hitbox do clone não é somente para o próprio 00, mas também para os outros players. Inclusive, aqui uma curiosidade, a preferência de hitbox do clone é maior do que a do próprio Guest. E bem, para você conseguir dar suporte usando o 00, basta você usar o modo cursor e colar o seu clone no survivor que você estiver protegendo. Você pode fazer isso de longe ou, se preferir, também de perto, guiando o seu clone a partir da sua própria movimentação. E também duas técnicas que são para 2 killers específicos Vamos lá, a primeira técnica de suporte é contra o 1x4, onde você tem que fazer que todos os minions te persigam, então você leva eles até um canto que geralmente não seja tão frequentado. Então aí você usa o clone. Assim que você usa o clone, os minions vão parar de te perseguir e vão ficar boa parte ali naquele canto. Ok, e a segunda técnica é contra o John Doe, onde você pode usar o seu clone para pisar nas traps dele, desativando-as. Mas tome cuidado, pois mesmo assim você ainda dá speed para ele. Então só use isso quando você tiver certeza que ele não tá em perseguição. Enfim, gente, esse foi o guia, eu espero ter ajudado vocês. O 00 ele é um survivalist bem complicado de se masterizar,
mas com certeza ele é um dos meus favoritos, só perdendo pra Verônica. Enfim, eu peço desculpas também pela demora pra postar, é porque eu tinha me desanimado um pouco, por causa que eu me esforcei bastante no vídeo do Shadletsky. Acabou que não teve tantas visualizações como eu esperava, mas fazer o quê? Eu prometo que vou tentar pelo menos postar um vídeo por semana. Eu queria postar um vídeo de Die of Death, não sei se vocês gostariam. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curte, deixa um comentário, se inscreve que ajuda demais. Enfim, é isso e falou!